Já a nicotina atua através de receptores nicotínicos, porém, claro que a sua atuação ela corresponde, né, de certa forma, à dependência da atividade dopaminérgica, tá? Então eu tenho, né, uma atividade importante que corresponde, né, os receptores nicotínicos e também de acetilcolina, mas especialmente nicotínicos. Isso então vai viabilizar o aumento da produção de acetilcolina no sistema nervoso central, que é um neurotransmissor, né, que vai ser produzido por núcleos importantes como o pendúculo pontino, e principalmente vai atuar perante a própria atividade dopaminérgica, né, por meio dessa excitabilidade, dessa estimulação proveniente dos receptores nicotínicos que são estimulados pela própria nicotina. E essa inalação, né, correspondente à própria nicotina diante do tabaco, qualquer outro agente como vape, qualquer outra substância que possa vir a, né, conter nicotina, isso cria-se uma associação imediata, principalmente por esse reforço. Porém, um pouco diferente daquilo que corresponde, né, ao transtorno induzido pelo uso de substância, né, onde a gente tem efeitos no humor ou efeitos, né, comportamentais muito mais contundentes em outras substâncias do que a própria nicotina, certo? E obviamente que há alguns sintomas de abstinência, como irritabilidade, como uma certa ansiedade, o que acaba sendo reforçado perante ao uso novamente dessa nicotina e, portanto, restabelecendo um quadro, né, de humor mais estável, o que também favorece esse efeito reforçador, né, de alívio, de uma sensação de estabilidade, uma sensação de relaxamento, paradoxalmente com uma sensação de euforia. Os efeitos psicobiológicos imediatos da nicotina refletem, né, no aumento da atenção e da concentração, então você tem esse efeito imediato, estimulação do estado de alerta, né, leve euforia transitória, então ela, né, trabalha com uma certa dinâmica entre uma euforia e um relaxamento, redução da sensação de fome, e tudo isso representa, né, efeitos imediatos que caracterizam esse elemento reforçador dentro do aspecto psicobiológico. Já os paradoxais, né, envolve essa sensação subjetiva de relaxamento, mas ao mesmo tempo aumento da ansiedade, da tensão, leve elevação da pressão arterial, que cronicamente também contribui para riscos, né, cardiovasculares pelo aumento da pressão arterial, e desenvolvimento rápido do craving, ou seja, do desejo, da busca, né, da fissura pela substância, em função desses efeitos paradoxais. Isso caracteriza a sensação de euforia, relaxamento, com leve teor de ansiedade, certo? E, portanto, trazendo esses mecanismos, né, reforçadores dentro do contexto psicobiológico, tá? E a capacidade de gerar essa dependência em função dessas variações do estado de humor que são recomposta, embora alterada com o uso da nicotina, tolerância aos efeitos estimulantes, o que caracteriza justamente o aumento do consumo, né? E parte do que envolve, né, a síndrome da abstinência, que está relacionado ao transtorno induzido por substância, tem a irritabilidade e a ansiedade, mas nesse caso, raramente a gente observa, né, uma condição clínica sendo gerada como um transtorno de ansiedade, certo? Porém, você tem sintomas característicos resultantes, né, da dependência da própria nicotina, perfeito? Então, veja, há uma atuação da nicotina sobre os receptores nicotínicos de acetilcolina e, portanto, esses viabilizam uma atividade dopaminérgica que caracteriza esse estado, né, reforçador, que caracteriza também esse estado de fissura, esse estado de alteração quanto aos aspectos de humor, euforia e relaxamento, tá? Tanto na região do núcleo accumbens, mas também na própria área tegmental ventral. E parece que lesões dentro dessa via dopaminérgica, né, tanto nas regiões mesolímbicas, parece influenciar o aspecto reforçador da nicotina, o que sugere que esse efeito da nicotina tende a ter uma relação importante com a atividade dopaminérgica, tá? E assim a gente vai observar alguns fármacos relacionados a esse mecanismo que também estão, né, atuando na via dopaminérgica. Então, nota-se que parte do efeito reforçador da nicotina, ele depende especialmente da via dopaminérgica mesocorticolímbica. Durante esse processo, né, de aquisição do hábito, né, do próprio tabaco, da própria nicotina, a gente tem,
né, o uso de substâncias que são enriquecidas ou são adicionadas de nicotina, tem as influências ambientais, que antigamente havia-se inclusive um próprio incentivo quanto ao uso de cigarro, uma própria visualização positiva quanto ao uso, né, quanto ao tabagismo, visto principalmente dentre as elites socioeconômicas. Hoje já modificou em relação ao uso de cigarro, porém vem transitando agora por uma outra forma de aquisição da nicotina, que é por meio dos vapes e pods, então pelos cigarros eletrônicos. Então o método de entrega acaba sendo, né, reforçado agora por outros elementos sociais. Isso então exerce, né, um comportamento de fumar, isso exerce, né, a própria condição comportamental de fumar. Além dos aspectos metabólicos, a gente tem um efeito da nicotina no corpo, que vai se ligar a receptores periféricos e principalmente centrais, né, dos receptores colinérgicos e nicotínicos. Isso vai viabilizar uma liberação de neurotransmissores, como por exemplo dopamina especialmente, que portanto vai viabilizar o aumento da atenção e performance atencional, melhora ou modulação do humor de forma que fique numa situação de relaxamento e ambiguidade com a euforia, certo? Um controle até do próprio peso, que leva a uma perda de peso, uma supressão do apetite, reversão dos sintomas de abstinência na medida que essas alterações elas são persistentes, e até a própria automedicação, principalmente dentro do contexto emocional, envolvendo justamente o uso da nicotina para lidar com experiências aversivas, confortáveis e, portanto, induzindo a um estado de relaxamento, de atenção. Por isso que é muito comum as pessoas fumarem depois de uma situação estressante ou quando acordam, porque isso já viabiliza um certo start e, ao mesmo tempo, uma certa ambivalência, né, no estado de humor, que acaba gerando uma própria experiência agradável com relação a esse cenário. E basicamente esse processo envolvendo, né, exposição à nicotina, próprio fator de estresse, eventos ambientais que caracterizam a necessidade de alguma medida de enfrentamento para relaxamento, isso tudo então caracteriza, né, mudanças importantes quanto ao estado, né, da via dopaminérgica, que então vai viabilizar o aumento da busca por essa substância, caracterizado por um processo de aprendizagem condicionada e também neuroplasticidade produzidos por essa substância. Perfeito? Isso, então, reflete no aumento da busca ou da fissura por ela, né? Então, a própria atividade, né, da nicotina também caracteriza por meio desses processos de condicionamento o aumento dessa busca. Isso se dá pela ativação dos receptores nicotínicos que vão interferir com as vias dopaminérgicas. Então, o processo de obtenção desse recurso através da inalação do cigarro, né, ou qualquer seja o meio de administração, ativa esses receptores, leva à dessensibilização do mesmo. Isso aumenta, né, a tolerância aguda, o que leva à necessidade de usar cada vez mais dessa substância, que, portanto, viabiliza, né, uma certa redução, um decréscimo nos receptores nicotínicos, que, portanto, né, leva ao aumento do consumo para compensar essa tolerância aguda e, assim, aumentando essa ativação da via dos receptores nicotínicos. Além disso, com esse processo de abstinência que resulta no intervalo entre o uso da substância, né, entre o uso do cigarro, então isso leva a esses sintomas, né, de abstinência, que é essa desregulação hedônica, essa alteração no estado de humor, essa leve irritabilidade, que leva ao desejo, leva ao consumo, que leva à ativação dos receptores nicotínicos, que aí, portanto, leva à dessensibilização, aumenta-se a tolerância, portanto, tem uma queda abrupta, né, na própria atividade dos receptores e assim por diante segue o ciclo com relação aos efeitos, né, da nicotina e do tabagismo em função do sistema nervoso central e da própria dependência da substância. E aqui a gente tem um construto de elementos que envolve toda essa rede que caracteriza o processo de obtenção, né, da substância, de aprendizado relacionado à substância, de contextos relacionados a ela e até da própria aceitação social, da própria normalização, né, com relação à própria substância. Então isso tudo colabora para com que haja, né, esses efeitos de dependência da nicotina, bem como uso aumentado, uso crescente da mesma substância para alcançar resultados similares. Só que, claro, né, esse efeito dela
apresenta uma certa, né, linearidade, uma certa, né, estabilidade, intensidade mais, né, controlada comparado com cocaína, crack, anfetaminas e os próprios opioides. Mas mesmo assim, é fruto de um importante efeito epidêmico, até mesmo pandêmico, de dependência à nicotina. Bom, pessoal, com relação ao álcool, né, e seu mecanismo de ação, ele já usufrui, assim como os opioides, inclusive ele usufrui até dos mecanismos opioidérgicos, da via GABAérgica, tá? Isso, então, envolve um efeito depressor no sistema nervoso central, mas especialmente em algumas regiões como o córtex pré-frontal, e atuando naqueles interneurônios que viabilizam uma atividade não somente dopaminérgica, mas também uma atividade opioidérgica, o que possibilita mecanismos de reforço, incentivo, desinibição e também os efeitos prazerosos correspondentes ao álcool, tá? Aqui a gente tem a potencialização do efeito GABAérgico, inclusive, né, compartilhando ou mimetizando ações semelhantes a outros tipos de substâncias, como também benzodiazepínicos, inibindo, né, o efeito inibitório, aumentando o efeito inibitório e supressor do sistema nervoso central, inibindo a via glutamatérgica em algumas regiões, e, claro, o recrutamento da atividade dopaminérgica, na qual isso vai aumentar, né, o direcionamento e orientação desse indivíduo em relação às experiências gratificantes ou até mesmo, né, aspectos mais de impulsividade, mais de ações sem premeditação adequada, sem avaliação dos riscos. Bom, os efeitos psicobiológicos e comportamentais vão envolver essa euforia inicial, onde você tem essa ampliação da atividade, né, atividade do sistema de recompensa, associado também a uma certa supressão no córtex pré-frontal, além da própria atividade dopaminérgica, que vai caracterizar esse efeito de euforia e desinibição inicial, um déficit motor, o que representa justamente um prejuízo na capacidade de reflexo, tempo de resposta, até coordenação, então que, né, reflete nos indivíduos que estão alcoolizados, que andam perambulando, que apresentam mais riscos quando, né, estão coordenando ou dirigindo algum tipo de automóvel. Isso tudo pode colaborar para com que haja maior índice de acidente, como acontece, né, frequentemente. Então, essa piora no déficit motor aumenta, prejuízo cognitivo na capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, comportamentos mais impulsivos e até mesmo condições que envolvem sedação profunda, condições que envolvem riscos respiratórios e até mesmo como alcoólico, que é essa perda da consciência, em função do seu efeito depressor no sistema nervoso central. Bom, pessoal, com relação ao álcool, né, e seu mecanismo de ação, ele já usufrui, assim como os opioides, inclusive ele usufrui até dos mecanismos opioidérgicos, da via GABAérgica, tá? Isso, então, envolve um efeito depressor no sistema nervoso central, mas especialmente em algumas regiões como o córtex pré-frontal, e atuando naqueles interneurônios que viabilizam uma atividade não somente dopaminérgica, mas também uma atividade opioidérgica, o que possibilita mecanismos de reforço, incentivo, desinibição e também os efeitos prazerosos correspondentes ao álcool, tá? Aqui a gente tem a potencialização do efeito GABAérgico, inclusive, né, compartilhando ou mimetizando ações semelhantes a outros tipos de substâncias, como também benzodiazepínicos, inibindo, né, o efeito inibitório, aumentando o efeito inibitório e supressor do sistema nervoso central, inibindo a via glutamatérgica em algumas regiões, e, claro, o recrutamento da atividade dopaminérgica, na qual isso vai aumentar, né, o direcionamento e orientação desse indivíduo em relação às experiências gratificantes ou até mesmo, né, aspectos mais de impulsividade, mais de ações sem premeditação adequada, sem avaliação dos riscos. Bom, os efeitos psicobiológicos e comportamentais vão envolver essa euforia inicial, onde você tem essa ampliação da atividade, né, atividade do sistema de recompensa, associado também a uma certa supressão no córtex pré-frontal, além da própria atividade dopaminérgica, que vai caracterizar esse efeito de euforia e desinibição inicial, um déficit motor, o que representa justamente um prejuízo na capacidade de reflexo, tempo de resposta, até coordenação, então que, né, reflete nos indivíduos que estão alcoolizados, que andam perambulando, que apresentam mais riscos quando, né, estão
coordenando ou dirigindo algum tipo de automóvel. Isso tudo pode colaborar para com que haja maior índice de acidente, como acontece, né, frequentemente. Então essa piora no déficit motor aumenta, prejuízo cognitivo na capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, comportamentos mais impulsivos e até mesmo condições que envolvem sedação profunda, condições que envolvem riscos respiratórios e até mesmo como alcoólico, que é essa perda da consciência, em função do seu efeito depressor no sistema nervoso central. E os efeitos do álcool refletem justamente nos mecanismos GABAérgicos, né, como a gente pode observar aqui e aqui também, e nos mecanismos indiretos opioidérgicos, tá, onde a gente percebe uma atividade, uma estimulação desses opioides em um subconjunto de interneurônios que são inibitórios. Então, se eu estabeleço uma atividade inibitória sobre esse interneurônio, tanto pelo mecanismo opioidérgico quanto pelo GABAérgico, automaticamente eu possibilito com que haja maior atividade dos hormônios, dos neuropeptídeos da área tegmental ventral, ou seja, uma hiperativação dessa estrutura, o que, portanto, vai viabilizar uma resposta dopaminérgica bem importante no núcleo accumbens, na área do estriado ventral. Com base nisso também, eu tenho a ação do álcool inibindo as projeções, os inputs glutamatérgicos sobre essa área e, portanto, isso acaba reduzindo o efeito, o impacto que o córtex pré-frontal tem sobre essa região, possibilitando uma hiperatividade do núcleo accumbens e também possibilitando uma viabilização da atividade dopaminérgica nessa estrutura, o que colabora, né, para esse elemento mais impulsivo, esse elemento mais eufórico, né, esse engajamento com atividades que produzem maior saliência, bem como também reflete na incapacidade de conseguir reduzir as atividades comportamentais mais impulsivas e prepotentes, bem como também reflete numa piora na atividade motora, já que o córtex pré-frontal é importante para realizar esse controle motor fino da realização do comportamento. Então o álcool acaba refletindo nesses aspectos de forma bem importante na hora de exercer seus efeitos neurobiológicos, caracterizando aquele estereótipo, aquele fenótipo quanto o indivíduo que está sob o efeito alcoólico. E além disso, a gente percebe que há também influências quanto ao aspecto reforçador, tanto dopaminérgico, até mesmo nas ações opioidérgicas indiretas e GABAérgicas, o que colabora também para aumentar o grau de reforço ao consumo dessa substância. E parte do mecanismo que envolve o processo oponente, né, parte do que reflete justamente na abstinência, se dá por esse desequilíbrio entre os receptores glutamatérgicos e os receptores GABAérgicos, já que quando há ingestão de álcool, eu tenho uma sobreposição desses receptores GABAérgicos, o que aumenta o efeito de GABA sobre o neurônio de forma desproporcional comparado com, né, os receptores ou atividade glutamatérgica. No consumo excessivo de álcool, essa desestabilização leva uma amplificação da atividade glutamatérgica ou dos receptores glutamatérgicos em relação ao GABAérgico, o que reflete em uma necessidade maior em aumentar a ingestão de álcool para compensar essa desestabilização, esse desequilíbrio. Então veja que o fundamento aqui não é só baseado em qual excita ou qual inibe o neurônio, mas também na própria estabilidade neuronal que corresponde à sua atividade dos neurotransmissores e receptores. E no efeito que envolve a abstinência por álcool, reflete justamente nisso, nessa desestabilidade desproporcional, onde tem maior atividade dos receptores de NMDA, que são os glutamatérgicos, em detrimento dos receptores GABAérgicos, o que envolve o consumo de álcool para restabelecer esse equilíbrio entre esses receptores. Então, o que a gente tem com essas substâncias, né, que tem esse acesso ao GABA, como álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, justamente esse efeito sedativo, hipnótico, e isso reflete em eventos de euforia, desinibição, redução aguda da ansiedade, sedação e até mesmo hipnose, tá? Que aí pode evoluir para o cenário do coma alcoólico, perda de consciência, perfeito? E além disso, né, o álcool, por exemplo, tem um efeito ansiolítico, o que colabora para reduzir o estado de ansiedade, o que colabora para aquele efeito que envolve o processo oponente, né, que é justamente a remoção dos afetos negativos, a remoção do desconforto relacionado
ao quadro de afeto, tá? E parte do que reflete nesses mecanismos do efeito do álcool se dá pelos receptores ou pela via GABAérgica, perfeito? O que mostra também uma dependência desse mecanismo GABA para realizar os seus processos de reforços, tá? Uma outra coisa também importante quanto ao mecanismo GABAérgico, até nesse efeito ansiolítico, é justamente, né, a amígdala, onde aquela estrutura envolvendo, né, o núcleo do leito da estria terminal, a própria ativação da amígdala, tudo isso corresponde para com que haja uma supressão do estresse momentânea, o que traz um efeito, né, de redução da ansiedade, ansiolítico no caso, relaxamento. Além disso, outros, né, se observam com relação ao efeito do álcool é justamente, né, o mecanismo dos opioides. Então parece que algumas, né, substâncias que são antagonistas dos receptores opioides podem interferir no mecanismo de ação, reforçador e de prazer do álcool. Então é importante que o mecanismo opioidérgico também faça parte desse processo que constitua o reforço pela atividade do álcool, tá? Então, tanto a via mesolímbica dopaminérgica, mas principalmente a via opioidérgica e também GABAérgica. Embora a dopaminérgica não seja tão crítica, mas ainda assim seja importante para aspectos de euforia, motivação e viabilização do comportamento em contextos, né, favoráveis para o consumo de bebidas alcoólicas. Como a gente pode observar, os efeitos do álcool sendo acoplados naquele processo oponente, ele se dá inicialmente pelo reforço, pela sensibilização, porém, posteriormente com o uso crônico, entra-se a abstinência, onde se dá pelo afeto negativo e a sustentação desse afeto negativo, que vai ser restabelecido novamente com o uso de álcool, tendo em vista que ele vai exercer efeitos importantes sobre a amígdala, sobre o eixo, né, HPA. Isso vai reproduzir, né, tanto os opioides endógenos, como também efeitos supressores da atividade estressora e também, né, produzindo um efeito ansiolítico, o que cada vez mais vai refletindo na necessidade de utilizar esse recurso, né, que envolve o álcool, que envolve essa substância, para tentar minimizar esse controle da atividade, né, cortisolêmica ou até mesmo do próprio CRF. Tá? Então aqui os efeitos quanto aos níveis de cortisol no uso de longo prazo do álcool, aqui envolve, né, a situação de abstinência e, portanto, isso caracteriza um efeito importante quanto aos níveis de cortisol aumentados e compensados em função, né, desse transtorno relacionado ao uso de álcool. E o mesmo vale para outras circunstâncias que envolvem a atividade, né, da própria adrenal e até mesmo a atividade da adrenal associada ao cortisol. Isso faz com que aumente os níveis de cortisol com uso crônico, o que novamente interfira na capacidade de regulação, que portanto leva à liberação de hormônios, né, como o CRF, né, o fator liberador de corticotropina, que envolve aquela alça com noradrenalina, assim como também a própria atividade da amígdala, do núcleo do leito da estria terminal. Já os canabinoides, né, o próprio sistema canabinoide, ele representa mecanismos importantes relacionados a vários aspectos que envolvam não somente prazer, recompensa, mas dor, né, envolvendo também memória. Então, processos, né, ansiolíticos e processos de redução do relaxamento, experiências de prazer relacionados à alimentação e outras afazeres, até mesmo processos atrelados ao humor. Então, a gente tem várias aplicabilidades dentro do contexto, né, do sistema canabinoide, o quanto ele é importante para que a gente, né, tenha as devidas funções envolvendo várias dimensões dos nossos comportamentos, dimensões psicológicas também. Só que com o uso de substância, né, que envolve, né, o haxixe, né, a marihuana, cannabis, então são várias essas substâncias que vão apresentar moléculas, né, derivadas de canabinoides que representam tanto THC, subtipos de THC, o canabidiol, assim como outras moléculas também que são sintetizadas de forma artificial, que são os derivados sintéticos. Com base nisso, temos
agonistas importantes representando grupos farmacológicos. Mas vamos focar mais no uso da cannabis, onde tem o THC como principal elemento e atuante dentro desse contexto que envolve, né, a própria atividade dos receptores de canabidiol, né, os receptores canabinoide. Basicamente, o receptor 1 de canabidiol ele se encontra no cérebro, né, e o receptor 2 se encontra mais na periferia. Então, maior proporção de CB1 está no sistema nervoso central e maior proporção de CB2 está na periferia. E aqui são algumas regiões onde encontra-se maior concentração desses caras, né? Então, no córtex, né, na região pré-frontal, no puntame, no hipotálamo, no hipocampo, no caudado, na amígdala. Então, várias dessas estruturas são enriquecidas com receptores canabidiol do tipo 1. E assim como opioides, assim como o álcool, eles também realizam processo de modulação, em geral, GABAérgica. Contudo, há um mecanismo que eu vou trazer para vocês, que é o mecanismo de ação retrógrada do neurotransmissor, o que acaba colaborando para uma mudança nesse efeito, podendo modular a atividade glutamatérgica, mas também modular a atividade GABAérgica, por meio da estimulação de síntese de endocannabinoides endógenos, que são mediadores lipídicos. Então, diferente dos outros componentes, os endocannabinoides representam uma estrutura molecular que se assemelha à estrutura de lipídios, tá? Então, anandamida, 2-AG, e assim você tem intermediários importantes oriundos de uma molécula lipídica que favorecem o processo de modulação por vias retrógradas, retrógrada do pré-sináptico ou via direta no pós-sináptico, podendo ser modulador GABAérgico ou especialmente GABAérgico, mas também glutamatérgico. Bom, aqui basicamente temos um mecanismo que corresponde o terminal pré-sináptico e o terminal pós-sináptico. Quando o THC vai se ligar no seu receptor, ele pode ter um efeito pós-sináptico, mas também um efeito pré-sináptico. E esses efeitos, né, que envolvem atividade retrógrada, ele se dá não só pela ligação no receptor pré, mas pela síntese, né, de componentes lipídicos, como a etanolamina, né, ou se não o diacilglicerol, que vão, a partir desses receptores de CB1, portanto, viabilizar outras moléculas controlando e aumentando ou reduzindo a liberação. É o que vai também constituir naquele mecanismo, né, correspondendo à modulação glutamatérgica ou GABAérgica. Então, aqui eu tenho a própria via de THC, que vai interagir com o seu próprio receptor de CB1, mas também isso vai viabilizar a estimulação pós-sináptica por meio de moléculas lipídicas para essa geração de intermediários que vão também interagir com o CB1, mas também formar outros intermediários, como outros, né, canabidiol endógenos, que, portanto, vão controlar essa liberação ou potencializar essa liberação. E, por fim, viabilizando uma ativação ou inibição do neurônio pós-sináptico ou de um interneurônio, tá? E até mesmo um controle do próprio neurônio pré-sináptico. Então, aqui você tem um efeito modulador bem amplo, bem sofisticado, que envolve os canabidióis, o que caracteriza também um nível de complexidade importante quanto ao seu efeito, tá? Por isso que acaba sendo, né, bastante complexo a elaboração de medicações com base em antagonistas e agonistas, tendo em vista que esse grau de interferência ou afinidade possa ter um efeito, né, bastante sistemático quanto à atividade do sistema nervoso central. E, portanto, né, os efeitos ou terapêuticos, farmacológicos, ou efeitos, né, que envolvem o tratamento pelo transtorno relacionado ao uso de cannabis, podem apresentar uma certa, né, complexidade e dificuldade quanto ao tratamento.